bênção. Glória a Deus. Opa. Pronto. A palavra de hoje, irmãos, eu quero ministrar para os irmãos, eu intitulei ela como imagem e contra-imagem. E aí eu compartilhei esse tema com alguns irmãos e eles ficaram curiosos. Como assim imagem e contra-imagem? E eu falei, não, eu fiz um título assim justamente para causar uma certa curiosidade. Olha para cá, se aquete a minha alma, aleluia. Faz meu coração ouvir nesse momento a minha voz. Então olha para mim, olha para cá. E aí, uma vez que eu estava ali meditando na palavra do Senhor, eu defini esse tema, mas o tema é basicamente relacionado à nossa mente. Fala comigo, mente. Isso, nós sabemos que nós somos um ser triuno, nós temos um corpo, graças a Deus por isso, e por isso que eu te vejo, e a recíproca é verdadeira, por isso que você tem uma alma onde consta seus sentimentos, e você tem um espírito que conecta ao próprio Espírito Santo de Deus. E essa mente que envolve a sua alma, ela tem algumas características que nós precisamos, então, ser vigilantes através dela. Por quê? Através da sua mente, muitas setas que o diabo manda, ela acaba vindo na sua mente e trazendo uma verdade que, na verdade, trazendo uma mentira com uma cara de verdade. Ela vem trazendo alguns fatos na sua mente que você acaba acreditando em algo que não existe. E isso gera uma atitude. Isso gera uma atitude que a todo momento a sua vida vai ser modificada mediante aquilo que você recebeu. E a gente às vezes está trabalhando, estudando, não sei se você já se pegou assim, às vezes você está lendo alguma coisa, você acabou de ler a página toda, mas você não sabe nada que você leu. Alguém já passou por isso? Despista aí, irmão, não precisa ficar me manifestando aí não. Então por que isso acontece? Porque às vezes a sua mente está longe, às vezes a sua mente está vagando, às vezes a sua mente está passiva. E quando nós temos mente passiva, olha para cá, nós estamos sujeitos a receber coisas boas, mas também coisas ruins. Nós estamos sujeitos a receber setas daquilo que o diabo quer te convencer. Às vezes, no ditado, tem um ditado no mundo que fala que cabeça vazia é o quê? E isso tem um certo fundamento. Isso não é bíblico, ok? Não está na Bíblia, mas tem um certo fundamento. Porque se você está na passividade, você está ali sujeito a receber alguma investida do diabo. E aí eu comecei a montar então alguns fundamentos que podem afetar a sua mente, que podem te atrapalhar. E a primeira coisa que nós identificamos são imagens erradas. Fala comigo, imagens erradas. O que vem a ser uma imagem errada? Uma visão que você tem de um aspecto, de um fato, que ela é uma visão errônea. Uma visão que de fato não aconteceu. Ou uma visão que você não consegue discernir o porquê que aquilo aconteceu. Vamos dar um exemplo. Eu posso falar que, de repente, um irmão não cumprimentou você. E a imagem negativa errada é que você é excluído, que você, sei lá, as pessoas não gostam de você, você é uma pessoa, não olhou para mim porque hoje eu não fiz escova, ou coisas assim. Coisas que podem afetar o seu dia a dia. E essa relação de imagem, ela pode ser uma coisa boba, mas ela afeta a sua vida. Afeta de qual forma? Afeta de uma maneira que vai te produzir ações. Olha para cá. Quando você vai em lugar que você é muito bem recebido, você não demonstra uma ação? Você não quer retornar? Da mesma maneira, lugares que não te recebem bem, você também não fica mais sério? Você não fica incomodado? Você não quer ir embora? É assim que gera uma imagem que você colocou na sua mente. E o interessante é que a todo momento o diabo ele quer colocar imagens negativas na sua vida. Você quer ver um exemplo?
Às vezes o diabo ele coloca na sua mente assim, ó, tá vendo? Você precisa acordar todo dia cedo para trabalhar. E às vezes o seu dinheiro nem deu para o mês todo. Não sei se acontece com você. Às vezes não deu o mês todo. E aí quando chega lá para o dia 20, se você chegar até o dia 20 com dinheiro, você é vencedor, não é? Mas se você chegar até o dia 20, você fala, aí no 21º dia você vai trabalhar, e às vezes você nem tem dinheiro de passagem. Aí o diabo fala assim, tá vendo? Você não tem nem dinheiro, nem para comer uma coxinha. E aí passa uma pessoa comendo uma coxinha de catupiry na sua frente, né? E passa uma pessoa de repente com, sei lá, um carro, e você fica naquela situação de, será que eu estou sendo abençoado? Será que as músicas que eu canto lá na igreja, será que isso reflete aquilo que realmente eu sou? E a imagem negativa começa a pairar na sua mente. Você começa a pensar assim, será que eu sou tão abençoado assim? E isso é uma imagem que é colocada na sua mente. Olha que interessante. Abraão, olha para cá, não dispersa. Abraão foi o pai da fé. E para Abraão foi prometido que ele seria o quê, meus irmãos? Pai de multidões, verdade ou não? Mas Abraão e Sara começou a viver, se relacionar, casaram, então viveram muitos anos. Mas chegou um determinado momento que Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. E assim, se uma coisa que eu tenho convivido ultimamente é com velhos, assim, né, com idosos. Lá na clínica da Natália tem vários. E eu fico olhando para a história de Abraão e fico lembrando assim, gente, como é que é possível, né, Sara com 90 anos ter um filho? Mas sabe o que é interessante? Pensa nas imagens que de repente o diabo não lançou na mente de Sara. Você vai ter filho quando? Você vai ser a única mulher que vai ter neto ao invés de filho. Você não consegue gerar, acabou o seu tempo. Mas sabe o que Deus fazia a todo momento? Falava com Abraão assim, olha para as estrelas do céu, olha para as areias do mar. Enquanto o diabo colocava uma imagem de você é velha, você não tem condição de gerar, Deus falava assim, olha o quanto que a sua geração vai ser numerosa. Olha para o céu, olha para a areia do mar. E aí, isso confronta exatamente aquilo que a gente vive. Aquilo que Deus fala e naquilo que eu estou passando no dia de hoje. Às vezes, você recebe uma palavra assim, você vai ser pai de multidões, você vai para uma outra nação. E hoje você não sabe nem como é que você vai embora, que nem passagem você tem. Aí você fala, como assim? Como é que eu sou, né? Você pai de multidões, sendo que eu não tenho dinheiro de passagem? A realidade que você vive, às vezes é muito diferente daquilo que Deus falou. Mas assim foi com Abraão. Abraão um dia recebeu uma palavra do Senhor. E essa palavra, houve ali um despertar. É só você ter uma referência, Abraão, olha para as estrelas, olha para as areias do mar. Ou seja, é assim que eu vou fazer a sua descendência. Mas ao contrário, dizia completamente ao inverso. Porque aquele casal nunca teria a possibilidade de gerar um filho na forma natural. Verdade ou não? E isso que acontece com Abraão, acontece com você. Às vezes você passa por determinadas situações na sua vida que, na sua visão, não tem jeito. Acabou. Não tem jeito de resolver. Mas o Senhor, assim, te prometeu. E aí você vai ficar com qual palavra? Com a imagem negativa ou com aquilo que o Senhor te colocou? Qual é a imagem que vai fazer parte da sua vida? O que isso vai gerar em você? E isso, o inimigo começa a tentar nos enganar que nós não conseguimos controlar nossa mente. Na Bíblia fala que um passarinho pode até pousar na nossa mente, aliás, na nossa cabeça, mas fazer ninho ele não consegue. Por que isso acontece? Porque você tem atitude sobre o seu corpo. E a nossa mente é como se fosse um membro nosso. Na Bíblia fala que nós devemos trazer à memória o que nos dá o quê? Esperança.
Então, se isso é possível, se eu tenho uma imagem negativa, eu posso gerar uma imagem que me gere esperança, que me dê um novo fôlego de vida, que me dê possibilidades de eu cumprir o propósito do Senhor. Amém, irmãos? E isso gera em você uma nova postura, porque aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, gera uma ação. Se você entende que você é uma pessoa próspera, a sua forma de lidar com o dinheiro é diferente, é ou não é verdade? É ou não é, Dayana? É desse jeito, porque isso impacta diretamente naquilo que você age. Agora, se você pensa que você é uma pessoa pobre e uma pessoa que tem que contar as moedinhas para ir embora para casa, quando você ganha R$10 é quase que a Mega Sena, é ou não é verdade? Porque existe uma ação relacionada ao seu pensamento. E isso, irmãos, nós precisamos assim entender que as imagens que chegam até a nossa mente também remete ao Deus que nós servimos. Porque quando nós só pensamos em algo negativo, ou só vem na nossa mente que você precisa trabalhar, que não sobra dinheiro, que você não tem corte, opa, mexinha no calo de alguns aí, que você não tem corte. Falando em corte, dia 2 de dezembro vai ter o seminário da corte aqui, tá? 2 de dezembro, às 14 horas até às 22, seminário da corte, amém? Então comecem a divulgar, nós vamos fazer a arte e vai ser uma bênção aqui. Mas voltando aqui, você não tem corte, então você vai pensar, olha para cá, você vai pensar, o Senhor então, em última análise, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor é ruim, o Senhor ainda não atendeu aquilo que eu quero, que eu desejo. Certa vez um discípulo de uma outra igreja que eu frequentava, antes de vir para a Videira, falava com a gente, mas comigo, com a Natália, né? Mas Juliano, é o seguinte, eu hoje estou solteira, mas o meu ex-namorado já casou, e quem traiu também já casou, e a minha vizinha também casou, pastor, até a prima de segundo grau casou também, e eu estou solteira, eu não mereço casar? Merece, mas agora, o que isso quer falar? Qual que é a mensagem que isso quer trazer? A mensagem é, Deus está demorando, Deus esqueceu de mim, Deus não quer me abençoar. Então, em última análise, Deus começa a ser o seu problema, porque Ele é que não quer te dar. E talvez você está igualzinho aquele texto de Mateus 25, 24, que fala sobre aquele servo da parábola dos talentos que recebeu um único talento. E na Bíblia fala que ele tinha uma imagem errada do seu Senhor. Que ele falava assim, Senhor, o Senhor ajunta quem não espalhaste, recolhe ao que semeia. Ou seja, ele quis falar assim, independente se eu tivesse multiplicado ou não, o Senhor me tomaria esse talento que o Senhor me deu. Ele quis falar o seguinte, ele quis falar, olha, eu tenho aí, nesse mesmo texto, fala assim, eu tive medo e escondi. Ou seja, Deus é tão mau que às vezes nós temos até medo no nosso pensamento errado. Então, às vezes, a nossa forma de agir, ela só vai remeter os pensamentos que nós temos em nossa mente. E talvez você não consiga assumir o pensamento que você tem, mas o resultado mostra a maneira que você se porta. E é uma questão que ninguém aqui está isento disso. Nós todos vivemos nesse mundo e temos influências em nossa mente. Mas o que nós temos que entender que essa imagem que é gerada em nós precisa remeter a algo do Senhor. Precisa remeter a algo que venha mudar a nossa conduta. Em Romanos 12, 3, vamos ler esse versículo? Romanos 12, no versículo 3. Porque pela graça
que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense de si sobriamente, conforme a medida da fé de Deus que repartiu a cada um. Então olha só até aí, só no 3. Deixa só, põe lá de novo para mim, José, o 3. Ali mostra ali, olha, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Ou seja, não pense que você é aquilo que você não é. Aquilo que você é no Senhor é suficiente. Olha lá, mas pense de si sobriamente, de uma maneira tranquila, de uma maneira sóbria, de uma maneira racional, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, isso aí você vai se enxergar de acordo com a fé que Deus repartiu com você. Se você entende pela sua fé que você é o filho mimado do Senhor, que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo, até mais do que você pediu, você vai ter uma fé e vai se portar como ela. E aí, se não aconteceu algo que você espera ainda, você está falando, Deus só pode estar caprichando. Só pode ser uma maneira que Ele vai me surpreender. Ele quer fazer uma surpresa para mim. Que quando vier, vai vir completo, com carro, casas, bom salário, vai vir tudo. Mas isso é a maneira que você vê. Você concorda comigo? É muito bom você receber uma festa. Mas quando você não está esperando, isso gera em você algo, assim, você fica completamente surpreso, né? De algo que você nem imaginava e de repente as pessoas te surpreendem. É muito bom ser surpreendido positivamente. Mas se nós entendermos que a nossa fé, que nós somos filhos amados do Senhor, a ponto dele querer nos surpreender a todo momento, nós teremos posturas diferentes, amém? Então, a imagem que nós temos de nós mesmos pode te influenciar, e te influenciar muito. Em Provérbios também, no capítulo 23:7, fala assim: porque como imagina seu coração, assim ele é. Pensa. Como pensa consigo mesmo, assim é. E ele te diz, come bem, até a primeira parte só. Ou seja, na forma que você imagina, realmente é. Como que isso funciona? Irmãos, nos nossos olhos, nós conseguimos perceber muitas coisas. Através dos nossos olhos, ele nos conecta nesse mundo que nós vivemos e nós percebemos tudo que está ao nosso redor. Mas existem situações que não são verdades, mas o seu olho acha que é. Você quer ver um exemplo disso? Você já viu um ilusionista, que é o tipo mágico? Tem hora que ele faz algumas coisas que você fala, não, ele sumiu mesmo, tem certeza, né? Tem com o diabo no corpo, sumiu. Tem um na internet, como é que ele chama, Marcela? Aquele Dynamos, né? Sei lá. E ele é um cara esquisito, depois vocês procuram na internet. É um negócio que passa no vidro e assim, você fica assustado. Mas nós sabemos, irmãos, olha para cá, nós sabemos que os nossos olhos nos enganam. E você acha que você não vai ser enganado pelas coisas que acontecem na sua vida? Você acha que você não vai se enganar por algo que aconteceu? A sua visão, ela pode estar distorcida daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E às vezes, tudo aquilo que acontece com você acaba trazendo uma postura ruim. Um pensamento que não é aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vou te dar um exemplo que está lá em Números 13:33. Nós não vamos ler tantos textos, mas depois você pode conferir. Em Números 13:33 fala dos espias. Moisés, certa vez estava rumo à terra de Canaã, mas ele enviou espias para poder ver se a terra era realmente boa. E esses espias foram até aquele monte, aquela terra, e no que eles foram na terra, eles avistaram gigantes. E esses gigantes eram muito fortes. E eles voltaram com relatório assim para Moisés: Moisés,
é impossível nós irmos até lá. Nós, perto deles, somos como gafanhotos. Ou seja, nós não temos chance nenhuma. Nós somos pessoas que facilmente seremos destruídos. Essa foi a visão que eles tiveram, se referindo a algo que o próprio Moisés pediu para fazer. Mas nós sabemos que Caleb foi diferente. Ele foi lá e viu algo que eles não viram. Ele conseguiu enxergar que aquela terra é boa, ela emana leite e mel, e nós vamos lá e vamos conquistar toda a terra. Ou seja, de acordo com a sua visão. O que mudou? Mudou a pessoa, o personagem, mudou a forma de você olhar. Irmãos, acredite em mim, você não é o único que passa por problema. Você não é o único que passa por restrição financeira. Você não é o único que tem problemas familiares. A única diferença entre você e seu irmão é que um consegue ver o quanto que Deus te abençoa e o outro não consegue. E isso vai remeter à maneira que você enfrenta a sua vida. A maneira que você consegue lidar com esses problemas. Certa vez, na minha casa, eu tenho vários exemplos com a Natália. E assim, nós temos, né, Natália é enfermeira, nós temos uma clínica de idosos. E o proprietário da casa pediu a casa. Então, ou seja, eu tenho tempo de deixar a casa antiga para ter uma nova casa. Quando essa notícia veio até nós, eu falei assim, falei com a Natália, Deus vai ampliar o nosso negócio. Deus vai trazer algo novo, uma casa melhor. Mas a primeiro momento eu poderia também ter essa atitude pensando assim, nossa, Deus, quando o negócio começa a caminhar, começa a dar certo, né, Fabiana? Começa a chegar, de repente, tipo assim, sai da casa, você não dá seu jeito, dá a linha. E aí isso pode gerar uma imagem negativa, de falar, nó Deus, o negócio estava bom, agora piorou, foi muito, né? Mas a imagem certa é, Deus quer me abençoar. Eu vou conseguir uma casa melhor e que vai ser para o reino, e rapidamente nós vamos ter novos clientes e que vai ser uma bênção. E é assim que o Senhor, que é o Deus que eu sirvo. Então se eu pensar que o Deus é mau, foi ruim. Mas se eu pensar que Deus quer me abençoar, vai ser a melhor coisa que poderia ter acontecido ainda esse ano. Você entende isso? Essa é a maneira que Deus tem para te abençoar. Quantos, quando você quer casar, quando você está noivo, tem hora que você vai uns pensamentos assim na sua cabeça. Eu podia ter tanto dinheiro para poder comprar uma série de coisas, comprar rapidamente minha casa, os móveis, resolver minha vida. Mas essas pessoas que têm muito dinheiro e que fazem dessa maneira, elas não conseguem ver o agir do Senhor. Eu posso te contar que no meu casamento, por exemplo, tudo aquilo que teve na minha casa, eu via o Senhor movendo de uma maneira sobrenatural. E aí eu posso te contar testemunho de cada móvel que eu ganhei na época do meu casamento. Por quê? O Senhor, eu teve espaço para trabalhar. Foi uma imagem que Ele foi gerando em nós, que nós não dependíamos de ninguém, mas dependíamos do Senhor. E essa foi a imagem que foi gerada. Amém, meus irmãos? Aleluia. Deixa eu ir para o segundo ponto. O segundo ponto é confissão errada. Confissão fala de falar. Na Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Pastor Luísio, muito sábio, e os exemplos dele são bem ilustrativos, ele falou um dia numa pregação que esse versículo, que a boca fala que o coração está cheio, é como se fosse a caixa d'água da nossa casa, que é o nosso coração. A caixa d'água, que fica geralmente num lugar mais alto, ela distribui água para todas as torneiras que você tem na sua casa. E aí, quando você abre a torneira, vai sair a água que está na sua caixa d'água. E é da mesma maneira que acontece, dessa forma. Quando você contempla ou fala, presta atenção, olha para cá. Quando você fala alguma coisa, você fala daquilo que está no seu coração. E se a imagem de Deus for ruim, a sua fala vai ter uma conotação ruim. Tudo para você não vai ficar tão bom. Se você está em determinado lugar,
você tem uma conotação negativa. Não, mas podia estar melhor. Não, mas podia ser diferente. Agora a gente está com 2 ar-condicionado, aleluia. Ainda não é o ideal, mas já está melhor do que os outros cultos, verdade ou não? Mas só que isso, se você tiver olhos bons, você vai falar, glória a Deus por isso. Se você não tiver, vai falar, não, mas que negócio feio, viu? Pensa, né? Então você começa a olhar diferente, verdade ou não? Você começa a ver de uma maneira diferente. E quando você vê, você confessa, você fala. E eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a primeira menção que houve uma fala na Bíblia foi exatamente quando Deus criou o mundo. E a primeira fala que houve na Bíblia foi, e haja. Deus falou, e haja. Ou seja, foi um verbo, foi uma ação que Deus falou. E aí a gente pode concluir com essa questão da primeira menção, que o confessar, o falar, ele não é simplesmente para comunicar uns com os outros, mas o falar, ele tem uma conotação de criação. Então, quando você fala, você está declarando que vai criar. Então, você fala, olha, eu vou parar de orar pela minha corte, porque eu já tenho. Você já está declarando, isso vai se materializar. Entende isso? Quantos têm a corte, então, no dia de hoje? Agora vocês levantam a mão. Declara, confesse, né? Quantos já tem uma noiva, um marido, uma esposa? É isso, né? Quantos têm uma condição financeira tranquila, estabilizada? Amém? Quantos vão conseguir passar no UFMG, agora no Enem? Pronto, confesse. Confesse. E aquilo que você confessa, presta atenção, aquilo que você confessa, isso gera vida. Isso gera algo diferente na esfera espiritual. Eu lembro que quando presta atenção, olha para cá, olha para cá. Quando eu estava noivo da Natália, nós pensávamos em morar em um apartamento no bairro ali, Santa Mônica. E aí, toda vez que nós passávamos ali na Pedro I, nós de ônibus mesmo falava, Jesus, aquele apartamento é nosso. Todas as vezes, não é verdade? A gente declarava, aquele apartamento é nosso. E assim, aquele apartamento era do avô da Natália, que estava alugado, que não tinha nem posição da pessoa sair do apartamento. Mas a gente falou, nós vamos morar lá. E todas as vezes que nós passávamos lá na frente, a gente falava isso. Irmãos, foi com muita emoção, porque marcamos o casamento, na semana do casamento, aí a mulher sai do apartamento. Ou seja, sem pintar, sem reformar, sem nada. Mas saiu na semana do casamento. Eu ia casar no sábado, e na segunda-feira ou na terça, a mulher saiu. E aí, enquanto a Natália estava preocupada com vestido, com unha, com cabelo, com o dia da noiva, não sei o quê, eu estava lá no apartamento pintando, né? Eu lembro que no dia do meu casamento, no sábado, a Natália estava no salão e eu estava pintando o apartamento. Aí depois eu lembrei que no casamento tira foto das mãos, né? E minha mão estava cheia de tinta, sabe aqueles respingos de tinta que custa sair? Eu falei, não, eu tenho pouco tempo para tomar banho, como é que eu vou fazer? Eu fui focando naquilo que aparece, que era, né, a mão e tudo, meus cotovelos estavam tudo cheio de tinta, mas o terno ia tampar, aleluia. Não vamos, né, focar nisso. Mas eu lembro que, assim, essa foi, aí para os irmãos podem pensar assim, não, mas isso é ruim. Para mim foi ótimo, Deus fez algo sobrenatural, liberou o apartamento, nós pintamos, não deu tempo tudo que a gente queria, mas assim quando nós casamos, a casa já serviu para aquilo que mais interessa, aleluia. Resolveu a vida, nós fomos para a lua de mel, nós fomos arrumando a casa depois, e foi uma bênção, foi maravilhoso, aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Mas pensa numa coisa, existe um poder no confessar. Existe um poder naquilo que você declara. Na sua boca, ela pode gerar palavras de vida ou de morte. Quer ver onde que está isso? Em Provérbios 18:1. Fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Fala comigo, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso está em Provérbios 18:21.
Então aquilo que você declara de vida, vai ter vida. Mas o que você declara de morte, também vai ter morte. Em Tiago 3:1 também fala, né, que uma fonte não pode sair água doce e salgada. Palavras de bênção e palavras de maldição. Então declare aquilo que você é em Cristo. Declare aquilo que o Senhor fez por você. Declare algo que vai trazer para você algo consistente, real. Algo que vai te edificar no Senhor. Amém? E o terceiro ponto que eu quero tratar é sobre mente passiva. Uma vez que eu tenho uma visão errada, que geram palavras de morte, eu tenho uma consequência. A minha mente se torna uma mente passiva. E o que é mente passiva, pastor? É uma mente que é facilmente atacada pelo diabo. Você às vezes não está pensando em nada, olha para cá, agora você tem que estar pensando aqui na palavra. Você não está pensando em nada, e de repente chega um pensamento ruim, um pensamento que te incomoda, uma maneira que você tem que fazer. Isso é porque a sua mente está passiva. Quando a gente está louvando, e é uma bênção esse período de louvor, amém? Quando a gente está louvando, a gente não fica assim, irmãos, feche seus olhos e fica... A gente não medita, a gente não pede assim, olha para dentro de você, relaxa, fique à vontade. Não tem isso. O que você tem que fazer? Levante suas mãos, abra sua boca, fale com o Senhor. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser orar com o irmão, você ore. É atitude. A gente pede o quê? Atitude. Faça algo para o Senhor. Mas em alguns momentos, em algumas crenças, eles te incentivam a ficar com a sua mente tranquila, parada, passiva. E quando se tem uma mente passiva, aí sim o diabo, ele joga assim setas. E essa seta, irmãos, pode causar estragos na sua vida, que isso vai gerar em você atitudes. Às vezes você entende e internaliza que você tem um problema, de repente, sei lá, depressivo, ou algo sério que envolve a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que te relacionam, e isso pode causar algo que vai refletir no seu relacionamento. Isso vai impactar em algo que é do seu dia a dia. Então, mente passiva, nós vamos ter completo acesso do próprio diabo em sua vida. E nós não queremos isso, amém? Por isso que devemos exercitar. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala que nós devemos ter na nossa mente. O que o Senhor aguarda, espera de você. Filipenses 4:8. Fala lá, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, pensamentos que não estão naquela lista, não tem lugar na sua mente. Aí você fala, mas pastor, às vezes eu estou até lendo a Bíblia e vem umas bombas. Mas na hora você consegue controlar a sua mente. Tem hora que a gente está passando na rua e vem setas, mas você consegue se posicionar. Você consegue se posicionar, porque a sua mente é controlada por você. Você controla a sua mente. Você consegue ter total controle da sua vida. E essa palavra é um pouco mais rápida, porque hoje nós temos ceia, mas eu quero finalizar com você com a história de Davi. Presta atenção. Davi, para mim, é um exemplo claro dessa palavra. De imagens que foram geradas e da resposta que ele deu através dessas imagens. Davi, contando a história para os irmãos, Davi era um irmão de 7 irmãos. Ele era o 8º. E ele era o caçula. E Davi, ele era pastor de ovelhas e ficava no campo. E a maioria dos seus irmãos trabalhavam relacionada à guarda, ao próprio rei Saul. Principalmente os 3 mais velhos. E Davi era tão insignificante
que ele até era esquecido pelo seu pai. No momento quando o profeta foi lá para escolher o rei, apresentaram 7 filhos, mas Davi estava no campo. E o profeta não encontrando o rei ali naquele momento, ele falou, mas você não tem mais filhos? Aí ele falou, sim, tem Davi que está lá no campo. E aí o profeta manda chamá-lo. Ou seja, não era uma pessoa tão visível assim, tão influente, né? Uma pessoa de destaque. Então Davi era aquela pessoa pequena, aquele filho caçulinha, que mais ou menos não, né, serve ali para ser cuidado, vamos dizer assim. E Davi passa por uma situação bem interessante, porque apesar dele ser pastor de ovelhas, os irmãos dele estavam na guerra, e certa vez o seu pai falou assim, olha Davi, vai lá e leva 10 queijos para o oficial, e aí que a gente entende que eles eram mineiros, viu? Comprovação bíblica. Né? Então, leva 10 queijos lá pro guarda e para os seus irmãos, para que você traga notícia que eles estão bem. E Davi pegou a encomenda e foi entregar a encomenda até lá na guerra. Quando Davi chegou lá, ele depara com uma situação. O exército de Israel estava sendo afrontado por Golias, que era o filisteu, que era o gigante. E Golias todos os dias, e ali já tinha 40 dias que ele estava afrontando todos os dias o exército de Israel. E falava assim, olha, não tem ninguém aí que pode combater a mim? Se vocês me vencerem, nós nos tornamos escravos seus. Mas se nós vencermos vocês tornarão os meus escravos. Mas sabe o que é interessante nessa história? Presta atenção. Ali tinha um gigante. E do outro lado tinha um exército. Então, um gigante, vamos falar assim, mano a mano, é difícil. Mas contra um exército, mas esse gigante, ele colocou uma imagem tão poderosa, que ele mostrou o seguinte, olha, eu quero um aí de vocês para me enfrentar, eu quero ver quem que é homem para me enfrentar. E isso se tornou uma imagem impossível. Aí você pensa aquilo que é impossível na sua vida. Te afronta todos os dias, olha, essa situação é impossível. E aí Davi foi lá para entregar para ser office boy, lembra disso? Entregar os queijos lá. Escuta isso. No que ele escuta, Davi era tipo menor aprendiz, viu? Menor aprendiz. Foi lá entregar os queijos e ia voltar. Mas quando ele escuta aquela afronta, sabe o que acontece? Davi chega e fala, mas ninguém vai enfrentar ele não? Aí o irmão mais velho de Davi, o Eliabe, fala, menino, pirralho, cala a boca. Né? Você acha que alguém vai querer morrer? Né? Parafraseando aqui. Mas aí Davi fala, não, mas qual que é o prêmio? É a filha de Saul, é o reino, é uma série de coisas, não vai pagar imposto nunca mais na vida. E Davi falou, eu quero. Já que ele era mineiro mesmo, ele falou, eu quero. Então, Davi foi até o rei Saul. Olha para cá, presta atenção. Foi para o rei Saul. E rei Saul olha para aquele menino, aquele jovem adolescente, ruivo, né, sem expressão de guerra. E aí ele chega lá e fala, mas você quer combater a um guerreiro que ele já é treinado desde a mocidade? E Davi fala, eu quero. E aí Davi, ele argumenta da seguinte maneira, olha que interessante. Ele fala assim, olha, rei, eu sou pastor de ovelhas. Certa vez veio um urso para querer pegar minhas ovelhas e eu matei. Outra vez veio um leão e eu também matei. Agora eu vou matar esse incircunciso filisteu. Foi essa imagem que Davi colocou. Aí o próprio rei Saul falou o seguinte, então veste as armaduras, e foi tentar colocar a armadura em Davi. Davi não conseguiu dar 2 passos com a armadura, porque era muito pesado. E Davi tira aquela armadura e vai até a rua, pega ali 5 pedras, coloca numa sacola, um estilingue, bulldog, não sei como é que se chama aquilo, e
coloca dentro da bolsa e vai enfrentar o próprio Golias. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, para a gente ler essa parte. 2 Samuel, capítulo 17, 42 a 47. Segundo Davi já estava ali, frente a frente com Golias. Já estava dessa forma. Vamos ver como é que foi gerada uma imagem errada nessa situação para Davi. Vai dar para projetar? 1 Samuel 17, 42. Mas vamos ler aí, Bíblia. 42 fala assim: olhou para Davi com desprezo, isso Golias que estavam falando, e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e que fez pouco caso dele. E disse Davi, o próprio Golias disse a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Ou seja, nesse momento, o próprio gigante falou, você que vai lutar comigo? Esse pirralho? Esse garotinho? E outra, você vem com um pedaço de pau, você está achando que eu sou Rex? Você está achando que você vai jogar e eu vou pegar o pedacinho de madeira que você tem na mão? E então, esse gigante, ele vem investindo contra Davi. E aí ele falou assim, o próprio gigante falou, e disse, vem aqui, eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. É mais ou menos assim, hoje você morre, e a sua comida e a sua vida vai ser como comida para esses animais. Foi algo que trazia medo, era algo que afrontava, era algo que mostrava uma situação difícil, era. Mas só que olha no versículo 45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje darei os cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Diante de uma situação impossível, improvável, que aquele gigante chega para um menino e desafia ele. Uma imagem que você pode olhar e falar, eu não tenho como ir contra ele. Chega um menino que viu aquelas questões e se posiciona. E fala, olha, não é contra mim. Independente de eu ser menino, independente de eu não saber lutar. Eu estou aqui, contra você em nome de um Deus. Em nome do Deus que você desafiou. E sabe o que acontece na nossa vida? Que situações se levantam com tanta fúria, com nomes de gigantes, falando que vai pegar a sua vida e vai matar. Mas você esquece que independente de você ser um garotinho fraco, de não saber nem lutar, nem ter profissão, você sabe que existe um Deus que peleja por você. E por esse Deus você consegue transpor qualquer barreira. Você consegue vencer qualquer batalha. Você consegue se posicionar contra qualquer situação ruim sobre a sua vida. Independente se você teve uma vida, uma família, uma infância complicada. O Senhor, Ele posiciona para pelejar a favor da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Apaga as luzes. Hoje o Senhor, Ele quer corrigir a imagem que você tem sobre Ele. Hoje o Senhor, Ele quer alinhar seu pensamento.
alinhar aquilo que é necessário. Porque um dia, vários gigantes se levantaram contra você. Às vezes o nome do seu gigante é enfermidade. Às vezes o nome do seu gigante é alcoolismo. Às vezes é droga. Às vezes é sexo. Às vezes o seu gigante, ele é intransponível para a sua vida. Mas o Senhor, Ele não coloca um gigante para pelejar contra o outro. Ele coloca pessoas como você. Pessoas simples como você. Olha para mim. Mas a diferença é que você sabe quem você representa. Você sabe que aquela situação você representa, não é você, não é a pessoa física, é o próprio Deus. E Davi entendeu que ele era em Deus. Quem ele era em Deus? Nenhuma imagem errada pode ocupar a mente de Davi, porque Davi entendia que Deus era o Deus da vida dele. No entanto, que ele não olha as circunstâncias e vai pelejar contra aquele gigante. E nós temos a tendência de olharmos mais as circunstâncias do que as promessas que Deus fez para a sua vida. A gente olha mais o hoje, mais o agora, a minha situação presente, do que aquilo que o Senhor te prometeu. Mas o Senhor fala com você como Ele falou com Abraão. Olha para as estrelas, coloca uma imagem certa na sua cabeça. Olha para as areias, entende o porquê que você foi criado. Entenda isso. Todo culto o Senhor tem que te afirmar que você é um filho amado. Será que toda semana você tem que ser convencido que o Senhor te escolheu para uma obra específica? Será que toda célula você precisa ter uma postura diferenciada para você repassar aquilo que o Senhor tem para ser compartilhado com aqueles irmãos? Deus sempre nos mostra onde Ele vê, o que Ele vê, e não aquilo que nós somos, e não aquilo que nos limita. Tem uma canção que nós cantamos que fala que os pensamentos do Senhor nos definem. É isso que nos definem, os pensamentos dEle. Mas e as suas características? De nada importa. Os pensamentos do Senhor te definem, porque você representa Ele. E se temos pensamentos errados, a nossa confissão, a nossa fala, ela também vai se tornar errada. Então o final desse processo é ter uma mente passiva e vulnerável para as coisas do diabo. Por isso que nós precisamos nos posicionar como Davi. E mesmo mediante as circunstâncias, nós tenhamos uma visão diferenciada daquilo que o Senhor nos deu. Na família que o Senhor te plantou, com as pessoas que te rodeiam, nós queremos ter uma vida diferenciada. Ore por isso nessa noite. Ore por isso nessa noite. Você faz parte de um exército, o exército do Senhor. E mesmo que você não tenha representatividade, mesmo que você não tenha armas, mesmo que você não tenha escudo, você tem um Deus que peleja por você. Você vai em nome daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Você vai em nome daquele que marcou o encontro com você, naquele que te tirou do lamaçal do pecado e te tornou um filho amado, um filho querido, um filho que Ele tem todo prazer, todo o prazer. Ora basara balabashere balabasara balabasere ketele.
Oh, és mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos é isso. Me definem, tudo para mim. És a minha realidade. É isso. És a minha realidade. Oh, Espírito Santo. Abba, eu pertenço a ti. Declare ao Senhor. Declare. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Paizinho. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Pode distribuir a ceia. Convido você que é batizado Estás mais perto, a participar da ceia do Senhor conosco. São em meus lábios. Somente aqueles que são batizados em igreja evangélica podem ceiar conosco nessa noite. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Oh, Jesus. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Abba, és tudo para mim. És a minha realidade. Aleluia. Você pertence ao Senhor. Você é um com o Senhor. Agora, qual é a atitude que você vai ter com isso? Qual que é a atitude objetiva que você vai ter com a questão que você é um com o Senhor? Que Ele está mais perto do que a pele em seus ossos. Que Ele tem moradia dentro de você.
que Ele é um com você. O Deus que se manifestou um dia como homem aqui na terra e que ressuscitou por você, hoje Ele faz morada dentro da sua vida. Qual é a atitude que você tem hoje perante ao Senhor? Como que você vai lutar contra os seus gigantes? Qual que é a maneira? Você vai ser mais um do exército de Israel que vai se acovardar perante os gigantes? Ou você vai ser como Davi, que nem era guerreiro, mas ele entendia que ele tinha um Deus que pelejava por ele. Ele tinha um Deus que não deixava que nada pudesse acontecer com a vida dele, e que não tinha outra opção a não ser a vitória, a não ser a conquista daquele lugar. O Senhor, Ele já te deu. Na palavra do Senhor fala que está consumado. Então toma uma atitude nessa noite. Vá adiante o seu gigante. Vá para cima dele. Se posicione em nome do Senhor. E essa ceia vai ser uma nova etapa na sua vida. O Senhor, Ele vai derramar uma autoridade sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai derramar um espírito de guerreiros, de jovens radicais livres, que vão guerrear contra todas as ciladas do diabo, contra todas as investidas de Satanás, contra todas as oportunidades do mundo. E nós seremos conhecidos como Davi, como aqueles que não poderiam guerrear, mas que entendiam que nós representávamos um Deus que é muito mais poderoso do que qualquer gigante que possa se levantar contra nós. Na palavra do Senhor fala: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e o disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto, é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes de que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos anunciar o nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem a liberdade de compartilhar com seu irmão, orar com ele, ministrar uma palavra de vida, de unção. Mas lembre-se, você é o Davi dessa geração. Você vai impactar as obras do inferno.
fizeras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus e meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-no, braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
Em teus braços é meu descanso, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Que o Senhor te leve em paz para sua casa. Amanhã nós teremos um discipulado aqui especial, às 8 horas da manhã. Líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes lá de Contagem. Nós estaremos 8 horas da manhã aqui no prédio da Videira, fazendo o nosso discipulado. Amém? Acorde cedo amanhã e venha receber do Senhor.